Filocordata, uma visão evolutiva, da diversidade para o padrão. Essa será uma das primeiras vezes em sua vida que terá uma aula de frente para trás. É a opção que Richard Dawkins escolheu para a grande dúvida que apresentou também o professor de História Tertuliano Máximo Afonso de O Homem Duplicado, livro de José Saramago, sobre se a disciplina História deveria ser ensinada do presente para o passado ou do passado para o presente. Isso tudo também me faz lembrar do tal reverso do revirado executado pela turma do Gordo em O Gênio do Crime, obra infanto-juvenil de João Carlos Marinho. Porém, desconfiando que já estou a devanear, deixemos de lado as aventuras do Bolachão e voltemo-nos especialmente à não menos envolvente zoologia, que estuda criaturas gordas e muito mais. Para saber mais, eu recomendo a leitura de 3 livros. O primeiro deles tem muito a ver com essa videoaula. É um livro do Richard Dawkins, já citado, que foi traduzido com o nome de A Grande História da Evolução. Esse é o título. O Dawkins foi tido como uma das pessoas mais influentes no mundo no ano de 2007. E neste livro fica evidente a justificativa da proposta de ir do presente para o passado. A evolução não tem um fim, mas nós temos um interesse pela história de nossa família. O segundo livro é de Harvey Poof. Traz detalhes sobre a história apenas dos vertebrados. Tem uma leitura complexa, mas rica em detalhes. E, finalmente, este grandioso livro, Tree of Life, é um guia da árvore da vida baseada nas pesquisas mais relevantes até 2005. E digo para vocês que não mudou muita coisa em 10 anos, o que faz pensar se estaremos chegando a um consenso, enfim. Mas essa história vai ser um percurso pela árvore da vida. Começaremos em um nosso ramo dentro dos mamíferos, e a cada nó, conversaremos com os descendentes que estão voltando dos outros ramos, cada qual contando sua própria história. A viagem se encerrará no concestral dos cordados, salientando que concestral é um termo proposto por Dawkins para se referir ao último ancestral comum entre 2 ou mais linhagens. Vamos dar início, então, à nossa peregrinação. Começando com esse ramo dos hominoides. Antes de mais nada, as escalas de tempo que vocês verão nessa região da videoaula foram retiradas principalmente da Wikipedia e são relativamente confiáveis porque se apoiam em evidências, fósseis datados. Isso significa, geralmente, que um determinado grupo deve ter surgido antes da idade indicada. As numerações adotadas aqui refletirão um número arbitrário de nó na árvore da vida. Assim, um táxon 13 alguma coisa descende de um que seja 12 alguma coisa, de um que seja 11 alguma coisa, etc. A nossa história é uma sobre o aumento da caixa craniana, o surgimento do bipedalismo, o aumento da habilidade manual e da estatura, mudanças faciais e comportamentais, redução de pelagem, caninos e cauda, etc. Além disso, ainda não precisamos descartar a hipótese de especiação convergente com os homens de Neandertal, que pode ter sido o evento responsável pelo surgimento dos Homo sapiens. Como os mortos não contam histórias, essa será a única exceção, por questão de intimidade, como a que temos com nossos entes mais próximos, em que abordaremos diretamente os fósseis. Em todo o resto de nossa epopeia, apenas as linhagens ainda viventes nos trarão informações. Mas eu vou aproveitar esse trecho para atacar 3 erros comuns em biologia evolutiva. O primeiro deles: a evolução é como uma árvore, não como uma escada. Leva em conta a ancestralidade comum, não transformacionismo. Uma espécie atual não origina outras, enquanto que as fósseis não portam evidências suficientes para serem tidas como ancestrais. Segundo ponto: nossa linhagem se aparenta com muitas espécies fósseis, mas cuidado, não há elos perdidos.
reconstruções evolutivas são inferenciais, hipotéticas, e apenas podem esclarecer graus relativos de ancestralidade comum. Se você tem dúvidas ou curiosidades sobre isso, recomendo um texto escrito pelo Dr. Charles Morphy, professor da Federal do ABC. É só procurar no Google, entre aspas, um longo argumento que os elos permaneçam perdidos. Eis aqui um link curto para quem se interessar. E finalmente pode esquecer essa história de fósseis vivos, hein? Fósseis estão extintos há mais de 10 mil anos e não evoluem mais. Por outro lado, se uma espécie ainda viva, evolui consideravelmente nesse intervalo de tempo. Dessa forma, percebe-se que a expressão fóssil vivo não passa de um paradoxo com ares de conceito científico. E aqui está o encontro dos nossos parentes primatas com os outros mamíferos placentários. É uma rica e detalhada história dos mamíferos, com múltiplas evidências, incluindo o registro fóssil. Aqui estão incluídos elefantes, baleias, coelhos, texugos, tamanduás, porcos, morcegos, cães, humanos, dentre muitos outros. Voltando no tempo, encontrar-se-iam todos nesse ancestral. Vamos explorá-lo. Padrão dos eutérios. Esses são os mamíferos placentários. Contam com uma placenta. Estrutura intrauterina cujas vantagens adaptativas permitiram a internalização por mais tempo do ovo amniótico. Também secreta hormônios responsáveis pela regulação da gravidez e concomitante interrupção do ciclo menstrual. Voltando no tempo, nós, eutérios, nos encontraríamos com os marsupiais. Mas quem são os marsupiais? São descendentes dos primeiros mamíferos que tinham marsúpio. Daí o nome. Marsúpio é uma bolsa, que é uma dobra epidérmica com as glândulas mamárias maternas, onde os jovens completam seu desenvolvimento após o nascimento. É uma novidade evolutiva alternativa e eficaz à placenta para a proteção mais prolongada dos filhotes que se formam em ovos sem casca. Os cangurus são membros atípicos e exóticos dos Marsupialia. Os gambás de nossa fauna neotropical, entretanto, são típicos exemplos de marsupiais. Não confundir os gambás com os cangambás, no entanto. Cuidado! Os cangambás são os que possuem glândula odorífera, ou seja, que expelem um fluido fétido. Porém, eles são placentários carnívoros, parentes mais próximos das doninhas, lontras, texugos e carcajus. Em outras palavras, são parentes mais próximos também de nós humanos do que dos gambás propriamente ditos. Então nós caminhamos no nosso ramo dos eutérios, os mamíferos placentários, até nos encontrarmos com os marsupiais, que também estariam voltando nessa jornada, nesse concestral, que seria então um animal téreo. Mas qual é o padrão dos térios então? Os térios apresentam a perda da casca do ovo, possibilitando o ovo de ser mantido internamente, com maior flexibilidade abdominal das fêmeas. Mas voltando um pouco mais, nós nos encontraremos com outro ramo, o ramo dos monotremados, que também estaria voltando dos tempos atuais. Nesse encontro de nós, térios, com esses monotremados, perceberemos que são bichos muito interessantes. Ornitorrincos e equídenas são os últimos representantes de um grupo muito peculiar de mamíferos que por muito tempo foi enigmático para os sistematas. Era tratado como um intermediário entre as aves e os mamíferos, ainda em uma visão equivocada e teleológica da evolução. Atualmente, a versão mais corroborada é de que as aves fazem parte do grupo dos répteis, enquanto que esses animais são mamíferos. Suas exclusividades evolutivas selecionadas a partir do seu último ancestral comum, ou concestral, segundo Dawkins, incluem os esporões nos tornozelos dos machos. Aqui está. Eis um dos poucos mamíferos vivos venenosos. Além disso, possuem botões eletrosensoriais nas bordas do bico e as fêmeas detêm um útero bifurcado. Compare-o com o útero de um tério na parte transparente da imagem e de um marsupial aqui ao lado.
Então nós, térios, estaremos voltando no tempo e nos encontramos com os peregrinos monotremados, nesse que seria então o ancestral mamífero. Então vamos explorar os padrões desse ancestral. Os mamíferos são animais muito diversificados na forma, surgindo no planeta há mais de 160 milhões de anos, bem antes da extinção que dizimou boa parte dos dinossauros. Contam com algumas exclusividades especiais. Outras também estão presentes em seus parentes sinápsidos extintos, mas como não são exclusividades, não serão comentadas aqui. Possuem pelos responsáveis originalmente pela manutenção da temperatura corporal, mas que secundariamente assumiram diversas funções em alguns táxons. Contam com uma pele ricamente glandular, com glândulas como as sebáceas, que impermeabilizam e protegem os pelos e a pele contra ressecamento. E as mamárias, que nutrem o recém-nascido e facilitam a escolha de alimentos pela mãe. Também contam com mandíbulas robustas, compostas por um único osso, o dentário, garantindo mordidas mais firmes e diminuindo as possibilidades de fratura mandibular. Também apresentam dentes diferenciados regionalmente na boca, sendo que alguns deles têm mais de uma raiz. Essa especialização leva ao aproveitamento alimentar dos mais eficientes. No detalhe, imagens sem escala de um crânio humano e de um dentes de sabre extinto. São desenhos. Voltando no tempo, então, nós mamíferos nos encontraríamos com os répteis. E agora vamos prestar muita atenção no conto dos répteis. Enquanto encontrávamos os demais descendentes mamíferos que também voltavam no tempo a partir de seus terminais, os répteis faziam o mesmo. E nós os encontramos nesse ponto, um tal concestral aminiado. Mas antes de nos determos sobre os padrões dos aminiados, que tal darmos uma olhadinha na bela história que esses répteis têm a nos contar? Façamos isso a partir de uma folha particular dessa árvore reptiliana. Ouçamos o conto das lagartixas. Padrão dos lepidossauros, as serpentes e os lagartos, lagartixas inclusas. O termo lepidossauro significa, do grego, literalmente lagarto escamado. Os lepidossauros trocam periodicamente seu revestimento escamoso, renovando e, com isso, livrando-se de ectoparasitas e manchas. Machos possuem um pênis ornamentado e bífido, denominado hemipênis, que mantém a cópula por mais tempo, até a transferência completa do sêmen. A cauda conta normalmente com um ponto preferencial de fratura, e, em alguns casos, a quebra pode ser autoinduzida, com contração muscular para estancar o sangramento. A autotomia é uma vantagem adaptativa, porque a cauda perdida, embora prejudique um pouco o equilíbrio do animal, é verdade, distrai o pretenso predador, prendendo sua atenção, ou aplacando sua fome. Embora as serpentes tenham perdido as pernas, os lagartos possuem uma ossatura nos membros que lhes confere uma agilidade notável. Algumas espécies podem ultrapassar os 30 km por hora em arrancadas curtas, sendo capazes até de correr sobre a água. Ainda seguindo o percurso retrógrado dos répteis a partir dos lagartos, antes deles se encontrarem conosco, mamíferos, eles se encontram com seres intimidadores, os poderosos arcossáurios. Então nós começamos aqui nos lepidossauros, serpentes e lagartos, estávamos voltando, só que antes do encontro com os mamíferos nos deparamos com esses tais arcossauros. E eles? O que devem ter dito às cobras e lagartos? Eu estou curioso. Sendo assim, vou retomar o percurso dos arcossauros a partir dos jacarés. Padrão dos crocodilianos. As poucas espécies restantes de crocodilianos, que incluem os crocodilos, os jacarés e os gaviais, ainda representam bem esse grupo de possantes predadores. São seres com crânio massivo e reforçado, apesar dos rostros um pouco mais delgados dos gaviais, com movimento mandibular limitado, mas muito eficaz no mecanismo de fechamento. Apresentam quilhas ou cristas nos ossos dérmicos, homólogos às escamas dos demais répteis, reforçando o aspecto de seu revestimento. Voltando no tempo,
esses crocodilianos se encontrariam com dinossauros. Se você está assistindo essa videoaula, dentre outras conclusões, temos a de que você jamais foi comido por um dinossauro. E, se não tem algum tipo de restrição alimentar, como é o meu caso, poderá até mesmo afirmar o contrário. Você já deve ter comido um dinossauro, ou pelo menos partes. Sim, porque as aves, ao contrário do que o saber popular e midiático divulga, não são apenas parentes dos dinossauros. Dizer isso é tão errado quanto dizer que Ayrton Senna é parente do Senna, porque uma frase dessa está tirando o Ayrton do grupo do Senna. Da mesma forma que o Ayrton é um Senna, as aves são dinossauros. Elas fazem parte do mesmo grupo monofilético que inclui a todos os demais dinos, e, portanto, são dinossauros. Em outras palavras, os beija-flores são tão dinossauros quanto foram os tiranossauros. E muito mais que os pterodáctilos, por exemplo, mas essa é uma outra história. Dentre as diversas características compartilhadas com seus parentes mais próximos, extintos, as aves apresentam penas especializadas para o voo, as chamadas remiges, perdidas secundariamente em alguns dos seus táxons, nas bordas das asas, e têm os membros anteriores rotacionados para trás, o que favorece amplos movimentos deslocadores de ar durante o voo. Essas adaptações e muitas outras fazem das aves verdadeiras mestres dos ares. E aqui está a história dos arcossauros. Nós vimos o encontro dos crocodilos com esses dinossauros, especialmente as aves, que são os dinossauros que restaram, nesse ancestral arcossauro. O que é um arcossauro, então? Tivemos a oportunidade de ver como foi parte da peregrinação de jacarés e beija-flores. E agora que eles se encontraram em seu concestral, ou seja, seu último ancestral comum, percebemos que se trata da primeira espécie de arcossauro, portador dos padrões compartilhados por dinossauros e crocodilianos. O padrão arcossauro conta com um crânio cheio de aberturas. Isso favoreceu o surgimento de cabeças grandes, repletas de músculos e com pouco peso relativo, facilitando movimentos lépidos e avassaladores, verdadeiras máquinas de matar, por assim dizer. Além disso, eles possuem uma moela, uma porção especializada do estômago com parede especialmente poderosa e resistente a graus extremos de acidez. Muitas vezes a moela ainda armazena fragmentos duros, como lascas de madeira ou rocha, que aumentam o poderio triturador do órgão. Claramente, a moela está relacionada com o aumento da velocidade de digestão e do leque de cardápios possíveis. Dinossauros e crocodilianos ainda apresentam uma membrana nictitante diferenciada, convergente com a de outros animais, que dá maior proteção aos olhos, porém sem perda total da capacidade de visão dada sua transparência. Dentes lateralmente comprimidos e não cônicos. Como a lâmina de uma adaga, esses dentes são especialmente adaptados para cortar e rasgar. Além disso, muitos pesquisadores exploram a tendência de endotermia apresentada pelos arcossauros. Com as divisões cardíacas que apresentam, separando o sangue arterial de venoso, a dieta voraz e energética que costuma manter e seu denso revestimento corporal, eles de fato são seres mais independentes do meio externo para aquecimento do corpo. Menos no caso dos crocodilianos, mas especialmente no caso das aves. Voltamos para esse ponto então em que há o encontro dos lepidossauros, lembrando que são serpentes e lagartos, com os arcossauros, crocodilos e dinossauros. Nesse que seria o concestral diápsido. Temos então o encontro entre arcossauros e lepidossauros. Padrão dos diápsida. O termo diápsida faz menção às duas aberturas cranianas pós-orbitais que esses animais possuem, como podemos ver na imagem, indicando uma tendência do grupo a uma maior leveza de movimento da cabeça e também maior motilidade craniana, em detrimento da armadura óssea. Nesses animais, a evolução tendeu a privilegiar a agilidade e a força em detrimento da resistência a danos. E aqui está o encontro de dois paradigmas reptilianos, os quelônios de um lado e os diápsidos que acabamos de ver. Curiosamente,
Enquanto o investimento entre os diápsidos foi na agilidade e no poder de ataque, um caminho quase oposto se deu entre os quelônios ou testudinos. Seres pesadamente encouraçados são dotados não só de um possante conjunto de carapaça e plastrão externos, protetores até mesmo dos ossos, mas também de um crânio sem aberturas extras, algo único entre os seus parentes mais próximos, conferindo-lhes um superior grau de proteção. No entanto, enganam-se os que consideram as tartarugas, jabutis e cágados seres inofensivos. Algumas espécies, inclusive, além de conseguir nadar com relativa desenvoltura, ainda contam com armas consideráveis, como as afiadas placas laminares córneas em suas bocas, herdadas do ancestral quelônio. Em alguns casos, garras pontiagudas ainda. Essa é a história dos répteis, então. Fomos voltando no tempo entre os diápsidos, retornamos também do ramo dos quelônios, e o encontro se dá nesse nó, no concestral réptil. Então, vamos ver os padrões reptilianos. Você assistiu ao filme O Senhor dos Anéis? Nele, o vilão Sauron, um nome bem sugestivo, é representado apenas por um olho reptiliano flamejante. O motivo réptil está basicamente na velocidade e na aparente intenção de contração da íris, modificando rapidamente a pupila. Eventualmente, os mais observadores devem ter notado isso até mesmo nas aves. Isso se dá pelo padrão muscular da íris nos olhos desses bichos. São músculos estriados com contração mais rápida e voluntária. As vantagens adaptativas são claras. Possibilitar uma acomodação rápida dos olhos a mudanças repentinas de luminosidade é até previsão no caso de alguns indivíduos, algo típico de seres com movimento veloz. Outro traço marcante dos répteis está na urina. O ácido ornitúrico é um produto da excreção nitrogenada altamente solúvel que precisa de pouca água para ser eliminada. Daí o aspecto pastoso da urina, que é esbranquiçada. Normalmente é eliminado pela cloaca junto às fezes. Observe os resíduos de uma lagartixa ou de uma ave. A porção escura corresponde às fezes, mas a mais clara às excretas. A maior vantagem adaptativa aqui está em diminuir a perda de água. De fato, os répteis são seres quase inigualáveis no quesito resistência à escassez de água. A propósito, continuemos desperdiçando água do jeito que estamos e, com sorte, ainda poderemos levar o planeta pelo menos de volta à chamada Era dos Répteis. Por fim, a presença das hipapófises, processos ventroposteriores nas vértebras, também é uma marca dos répteis. Esses prolongamentos fornecem desde pontos adicionais de origem muscular e um modo peculiar de articulação entre as vértebras, permitindo movimentos incomuns até uma superfície interna de atrito, supostamente usada, por exemplo, no esôfago de algumas serpentes para quebrar a casca de ovos ingeridos. E essa é a história dos amniados. Chegamos ao ponto comum de encontro entre os mamíferos que nós tínhamos deixado por um pouquinho para ouvir o conto dos répteis. E nesse encontro, nesse nó, temos uma visão de um ser um pouco mais antigo que os dois, que seriam os primeiros amniados. E finalmente, após uma épica peregrinação contrária pela história dos mamíferos e de seus irmãos, chegamos ao ponto de entroncamento. Esse concestral amniado. Nada mais apropriado do que investigar os padrões comuns, então, encontrados pelos peregrinos que vieram dos dois ramos. Padrão dos amniota. Os amniados apresentam uma ampla gama de novidades evolutivas, tanto no esqueleto quanto nos tecidos moles. Porém, nenhum deles individualmente é tão digno de nota quanto a característica que confere o nome ao grupo: o ovo amniótico. Essa estrutura tão singular e fenomenal é uma tremenda adaptação para a vida fora da água. E é por isso que tanto se diz que esses animais foram os primeiros vertebrados a conquistar definitivamente os ambientes terrestres. É verdade que os primeiros tetrápodes já haviam invadido esses novos locais, mas ainda assim tinham de lidar com a grande necessidade de água para a reprodução e para o desenvolvimento dos estágios imaturos.
Mas antes de comentar mais sobre os anexos embrionários que caracterizam o ovo amniótico, vale lembrar a pressão seletiva competitiva pela qual ainda passavam os bichos aquáticos. Os desafios da vida terrestre são brutais. Esses bichos devem suportar um local mais seco, com menos empuxo e com menor variedade alimentar se comparado ao aquático. Quando os primeiros mutantes conseguiram prosperar nesses meios inóspitos com maior independência dos corpos aquáticos, novos nichos ecológicos se apresentaram em profusão, com muito menos competição. Isso resultou em um ribombar de diversidade nos últimos 300 milhões de anos entre esses animais. Mas então, qual foi a grande vantagem desse tipo de ovo nos ambientes mais secos? Em primeiro lugar, uma casca rígida e porosa permitia ainda as trocas gasosas enquanto dificultava a predação e dessecação. Além dela, o córeo e a albumina formavam como que um colchão aveludado de água e proteína que impediam o atrito e os choques entre o embrião e a parte interna da casca, acomodando e contendo, além disso, os demais anexos, como o saco vitelínico, que é responsável pelo armazenamento de nutrientes maternos. O alantoide, que armazena excretas nitrogenadas e favorece as trocas gasosas. E o âminio propriamente dito, que dá nome ao grupo, com líquido amniótico, que reveste e protege ainda mais o embrião em desenvolvimento. Bem, agora você já pode julgar um tanto simplista aquela velha charadinha do ovo e da galinha, certo? Na próxima videoaula, continuaremos a peregrinação rumo ao primeiro ancestral cordado, em mais uma etapa dessa magnífica jornada, uma das mais belas, antigas e desconhecidas histórias. Antes, no entanto, divirta-se com as questões a seguir. Até a próxima e boas reflexões!